E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec, para mais um episódio da nossa querida série Aprenda com os Jogos, em que por meio dos games nós ensinaremos conceitos de física, química, biologia e tudo mais. E no vídeo de hoje falaremos sobre as leis de Newton. Então é isso aí e vamos começar. E todo esse áudio captado está aqui do próprio jogo, aqui no caso do console do PlayStation Vita. Porém, antes de começar, eu lembro a vocês que acessem stecad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais na área de cinema, fotografia, programação de jogos, criação, marketing, design, então cursos de Photoshop, Premiere, enfim, muita coisa interessante, tudo certificado, com qualidade, bem acessível e uma tutoria de qualidade. Então vamos lá explorar as leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que eu vou exemplificar por esse bloquinho aqui, ó, nesse jogo, que é o Little Big Planet. A lei da inércia fala que um corpo ele tende a permanecer parado, permanecer inerte, até que uma força faça com que ele seja deslocado. Bem como um corpo que já está em movimento, ele tende a permanecer em movimento até que algo faça-o parar. Eu vou dar um outro exemplo depois, mas esse primeiro eu vou exemplificar aqui com o Little Big Planet e o Sackboy, que é esse bonequinho aqui. Então, lei da inércia, se o corpo está parado, ele vai ficar parado até que uma força faça ele se movimentar. No caso, eu tenho um bloquinho aqui. Esse bloquinho, ele está parado. Então, como vocês podem ver, se eu não aplicar nenhuma força que faça com que ele se movimente, ele vai continuar parado aqui. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos supor que seja aqueles games em que o personagem empurra o bloquinho, né? No caso, eu posso usar o meu dedo, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu tô empurrando ele. Eu tô exercendo uma força, eu tô puxando o bloquinho ou tô empurrando ele no chão. E ouça como ele faz um barulho, ó, que ele tá raspando aqui, ó. Olha, ele está raspando aqui no chão. Então, ele está parado até que uma força faça ele se mover. E ele se movimenta, ó, até que uma força faça ele parar. E como que isso é definido, então? Vou voltar o bloquinho para cá, ó. Ele está parado até que uma força faça ele se mover. E ele está em movimento, puxar o bloco aqui do canto, ó, até que algo faça com que ele pare, colocar ele aqui em cima. Ele vai continuar sempre se movimentando. Então, ó, no caso, ó, ele parou. Então, ele estava em movimento. O que fez ele parar aqui, ó? Ele andou um pouquinho e parou. No caso, agora eu joguei ele. Mas se eu jogar ele bem pouquinho, ó, o que fez ele parar se ele estava se movimentando? É isso que a gente vai estudar. Então, primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo ele tende a ficar parado até que uma força tire do estado de movimento. E um corpo em movimento ele tende a permanecer até que algo faça com que ele pare. E agora vamos para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, F igual a M vezes A. Ele fala que a força que eu aplico é igual a massa versus aceleração. Por exemplo, eu tenho um personagem e ele vai dar um soco, ele vai dar um golpe, né? Ou sei lá, tem um carro aqui em movimento. Esse carro, ele tem uma massa, né? Ele tem uma massa 200 quilos, 1000 quilos, enfim. Ele tem uma massa lá. E ele está andando numa velocidade com aceleração. Se você multiplicar a massa pela aceleração, vai ser igual a força. Então é isso que Newton fala, né? Força igual a massa versus aceleração. Porém, existe uma coisa que chama força gravitacional, que nós vimos no último vídeo aqui sobre Gravity Rush. Inclusive eu vou deixar os dois vídeos dessa playlist, esse é o terceiro, de Aprenda com os Jogos, aqui na descrição. No Gravity Rush nós vimos que existe sempre na Terra, tem uma força da gravidade, né? Newton é conhecido lá pela lei da gravidade, né? Então o que acontece? Isaac Newton. O Sackboy, ele tá parado aqui, ó. Porém, tem uma força que está sempre puxando ele para baixo, bem como uma força que está puxando esse bloco. Essa é a força da gravidade, que é a força G. Então, se nós pegarmos aqui no exemplo, ó, a gente tem a equação original do Newton, que é igual a força é igual a massa versus aceleração. Essa força a gente mede em Newton. Então, o que ocorre, se nós considerarmos que a massa de um corpo, beleza, você tem lá quantos quilos, enfim, quantos gramas, depende do sistema que você está usando.
quando a gente fala em gravidade, a aceleração gravitacional a gente chama de força G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Na realidade, 9,8 que a gente arredonda para 10, né? E aí, quando você tem uma coisa parada de uma massa e a gravidade puxa para baixo, a gente chama essa força de peso. Então é errado você falar, por exemplo, eu peso 60 quilos. Não, a sua massa é 60 quilos. Você tem que multiplicar a sua massa pela gravidade. Aí você vai ter o seu peso certo. Então, se você tem uma massa, vamos descobrir o seu peso. Se você tem uma massa de 60 quilos, você fala assim, meu peso é 60 quilos. Mentira, isso é sua massa. Seu peso será 60 vezes a aceleração, que é 10. Então, na realidade, o seu peso será de 600 newton. Não existe peso em quilo. Peso você calcula em newtons, porque ele é uma força. Então, assim que a gente calcula, então, F igual a M versus A, né? Força é massa versus aceleração. A gente mantém aqui a massa em quilos e troca o A pela força G, gravitacional. E o F a gente chama de P, peso. Então, quer dizer, um corpo de 60 quilos parado na Terra, ele exerce um peso no solo de 600 newtons, segundo a segunda lei de Newton. Porém, existe a chamada terceira lei de Newton, que é a da ação e reação. Ou seja, toda ação exerce uma reação de mesma intensidade, porém em sentido oposto. Então, é o seguinte, você tem aqui um vetor, que eu vou fazer aqui mais bonitinho. Você tem um vetor, ó. Então você tem a direção dele, direção horizontal. Você tem o sentido dele aqui, a seta, que é da esquerda para a direita. Então o vetor, ele tem a direção, o sentido e a intensidade. Intensidade é o tamanho aqui do vetor. É fácil você não confundir direção com sentido. Por exemplo, direção é horizontal, sentido é a seta. É só você usar aquela velha piadinha, né? Como que você faz um vetor desmaiar? Simples, você desmaia um vetor assim, porque agora ele perdeu o sentido. É uma piadinha boba, mas facilita, né? Que você decore que a seta, o sentido e a direção é a orientação dele, né? Por exemplo, vertical, diagonal, né? E aqui, essa é a direção e a setinha é o sentido e o tamanho do vetor é a intensidade. Assim como F igual a MA, a gente pode calcular aquelas fórmulas, força, meu amor, né? F igual a MA. Tem aquelas estruturas, né? Então a gente tem um vetor aqui. Quando um personagem ele vai socar alguém, então você tem aqui o personagem, ele soca, então ele faz uma força em alguma parede, enfim. Essa parede ou esse ser, ele exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido oposto. É igual quando o Chaves fala que deu um soco no Kiko, o Kiko fala que o Chaves não deu um soco nele, mas ele deu narigadas na mão do Chaves, né? Você bate com a sua mão, você bate com a caneta aqui, é a mesma coisa que o smartphone batesse na caneta com uma força de mesma intensidade e direção, porém em sentido oposto. Se essa vem daqui, essa força vem de lá, né? Então você fica em pé por causa disso. Você tem lá a Terra e você está aqui paradinho na Terra. Você exerce uma força em Newton e empurra então o chão. Porém o chão te empurra de volta com a mesma intensidade, mesma direção, ou seja, direção vertical, mas sentido oposto. A sua é para baixo e a da Terra é para cima. E aí você fica estabilizado, você fica estável. Então essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então o que ocorre? Você tem a primeira lei de Newton, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em inércia tende a permanecer inerte, até que forças façam com que ele ou se movimente se estiver inerte ou pare de estiver em movimento. Segunda lei de Newton, F igual a MA, que você joga para P igual a MG. E terceira lei de Newton, ação e reação. Então vamos ver uma coisa interessante. Voltando para aquele jogo, o bloquinho que eu estou utilizando aqui, ó, como a gente pode ver, ele está parado. Porém, ele está exercendo uma pressão, né? Ele está exercendo uma força para baixo. E o solo está devolvendo essa força para cima. Então vamos supor que esse bloquinho ele tenha uma massa específica, né? Vamos supor que ele tenha, vamos calcular aqui, ele tem uma massa de mais ou menos 20 quilos. Se a massa desse bloquinho é 20 quilos e a gravidade a gente arredonda para 10,
Então peso é igual a massa versus a gravidade, ou seja, peso é igual a 20 vezes 10 e o chão empurra ele para cima. Isso a gente chama de força normal, que é quando o corpo ele está apoiado numa superfície, esse N aqui, normal. Porém, o que acontece? Eu tenho esse bloquinho parado aqui. Quando um personagem ele começa a empurrar o bloquinho nessa direção, ele está em contato com o chão. Então, o chão, segundo a terceira lei de Newton, ele está empurrando o bloquinho para o sentido inverso. Essa resistência que você tem a empurrar um bloco chama de atrito. Então, você está exercendo uma força e o bloquinho está exercendo uma força de volta. Até o momento, você está lá pondo força e o chão está devolvendo. Esse atrito, essa força que ele está exercendo de volta, ele chama de atrito, é a força de atrito estático, porque o corpo não começou a mover. Então, quando o corpo não se move, ele continua parado, ele faz aqui uma força para baixo e uma força aqui na resistência, é um atrito estático. Ele está te empurrando, mas ele ainda está parado, porque ele está te empurrando na mesma força que você, então está equilibrado. O que você tem que fazer para mover esse bloquinho? Colocar uma força maior que a força de atrito estático dele. Quando ele se move, ele ainda continua fazendo uma resistência, porém aí ele já está em movimento, então a gente chama de força de atrito dinâmico. Então essa é a diferença, né? E como que a gente faz para calcular? A gente sabe que a força de atrito é igual a o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito a gente usa essa letra aqui, ó, vezes, não é um M, é uma letra grega, né? Aqui, ó. A gente usa, deixa eu desenhar melhor ela. Aqui, ó, turma, eu joguei aqui no Google para vocês verem, aquela letra que eu desenhei não é um M, tá? É essa letra que vocês estão vendo aqui. A maiúscula e minúscula, que é a letra grega, essa aqui, a Mi, que é a 12ª letra do alfabeto grego. Então, essa é a letra Mi que a gente utiliza, então, para na fórmula colocar o coeficiente de atrito. Vezes a normal. Normal a gente já sabe que é o que? A resultante, né? O que ele está empurrando para o chão. Então como que a gente calcula a normal? A normal é igual a peso. E peso é igual a massa versus aceleração gravitacional. O peso dele é 20 quilos, então peso é igual a 20 vezes 10. 20 vezes 10, o peso é igual a 200 newtons. Sendo assim, a normal é 200 newtons. Então a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela normal. A gente já sabe que a normal é 200 newtons. E qual que é esse coeficiente de atrito? Ele é dado, porque o coeficiente de atrito ele varia muito de acordo com as duas superfícies que estão atritando. Ela varia entre 0 e 1. E de acordo então com a superfície que está sendo atritada. Ela não tem uma unidade de medida, então a gente chama de um número adimensional. Esse coeficiente de atrito, ele é adimensional, ele não tem uma unidade de medida. Então, se as superfícies de contato elas forem mais ásperas e rugosas, maior esse coeficiente de atrito, estático ou dinâmico, depende, né? E se a superfície for mais lisa entre elas, o coeficiente de atrito é menor. Então por isso que o corpo ele vai deslizar mais facilmente. Então o que a gente pode saber? Vamos supor que no caso daquele bloquinho que eu estou mostrando no jogo, a gente tenha um coeficiente de atrito, deixa eu pensar aqui, é 0,4 para atrito estático e 0,3 para atrito dinâmico. Então, se a gente fizer o atrito estático, vamos chutar aqui 0,4 vezes a normal, que a gente já viu que é 200. Então a gente vai fazer o cálculo e vai ver que o coeficiente aqui de atrito 0,4 é a normal 200 newton. A força de atrito estático, então se a gente multiplicar vai dar 80. Se a gente for calcular o atrito dinâmico, não é 0,4, é 0,3. Sendo assim, a força de atrito será 60, que é 0,3 vezes 200. Então significa que eu preciso fazer uma força de 80 newtons para tirar esse bloco, fazer ele se movimentar. Eu preciso puxar no mínimo ele a 80 newtons, lembrando que força é massa versus aceleração. Então, ó,
Para fazer isso aqui, ó, eu preciso aplicar no mínimo 80 newtons de força se esse bloco ele tiver 20 quilos. Depois que ele já começou a mover, é mais fácil manter ele em movimento. Então eu posso aplicar uma força de 60 newtons para fazer ele continuar se movendo. Quando eu jogo ele para aqui em cima da plataforma, ele derrapa e dá uma paradinha, ó. É porque o que acontece? Ele está atritando com essa base. E quando ele atrita, tem uma força de atrito aqui. Ele está fazendo uma força para cá, mas o chão aqui está fazendo no sentido inverso. Mesma direção e intensidade. Então, isso vai fazendo ele desacelerar até que ele pare. E aí a força de atrito volta a ser aqui a estática. Então é assim que funciona o cálculo da força de atrito, né? Você tem aqui um corpo, que ele tem uma massa. Vamos calcular a normal, que é igual ao peso. Massa versus aceleração gravitacional. Descobrir o Newton. Aí, a força de atrito, esse peso é igual ao normal, a gente só vai multiplicar pelo coeficiente de atrito aqui da superfície. A gente sabe quanto de força a gente tem que exercer para tirar um corpo do estado de inércia e fazer ele permanecer em movimento. Isso por quê? Por causa das leis de Newton, né? Tanto a primeira lei de Newton, que fala que um corpo parado tende a permanecer parado, até que uma força seja aplicada, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E a terceira lei de Newton da ação e reação. Para toda ação, uma reação com mesma intensidade e direção no sentido oposto, que no caso é a resistência aqui que o atrito faz. E aí eu vou trazer outro exemplo aqui para vocês verem. Então vamos para mais um exemplo, que é o GTA Chinatown Wars. Eu estou numa moto e eu estou em movimento, ó. Se eu tiver parado, ó, a moto ela vai ficar parada até que alguma força faça ela se locomover. No caso aqui é o motor, né, que faz a tração e tudo mais. E se a moto estiver em movimento, ela vai continuar em movimento até que uma força faça ela parar. No caso, se eu parar de acelerar a moto, ela vai parando aos poucos por causa do atrito. Porém, eu estou inerte em cima da moto. É a moto que está se movimentando. Então, se eu estiver em alta velocidade com uma moto e eu bater, vamos lá pegar uma velocidade aqui no jogo e bater. Vamos ver se aqui vai funcionar, ó. Quando eu bater em alta velocidade, eu estou inerte em cima da moto. Então, se esse jogo tivesse a física correta, ó, eu teria que ser lançado. Isso, ó, tá vendo? Ó, eu bati e aí eu fui lançado de cima da moto, porque ela continuou em movimento, só que eu estava inerte. Como eu estava parado em cima dela, eu bati o carro, a moto parou bruscamente e eu fui arremessado de cima dela. Olha lá. Por que eu fui arremessado? Porque eu já estava parado, ela me lançou. Embora a gente possa perceber que a física desse jogo aqui, ela não funciona muito bem. Porque eu bato com a moto e logo que eu bato com essa moto aqui no Chinatown Wars, eu não caio dela, né? Eu continuo em cima dela. Então, quer dizer, ele está grudado, está colado na moto. Não é assim que funciona na realidade. Então, a gente pode ver que a física aqui do jogo não funcionou tão bem. Ainda mais porque quando eu bati com a moto de frente, ele caiu para trás, né? Ele deveria continuar sendo arremessado lá para frente e não cair de costas. Porque ele bateu a moto que estava indo de frente e foi para trás. Como assim, né? Qual força que foi exercida, né? Mas então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje para mostrar como alguns jogos eles têm alguma física mais bizarra, né? Como que você identifica alguns problemas de física em alguns games e como que você usa os jogos para aprender então ciências. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente, como sempre, pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.